eu sei como é a luta para colocar um aluno para incluir os exercícios aeróbicos. Esteira, bike, Sim. uma luta. Pickleball você começa com 2 vezes na semana, de 60 minutos a 120 minutos. É a prática do iniciante. Em menos de 2 meses, ele já passou para 4 vezes na semana. Imagina. E nos Estados Unidos, a média de prática são 6 dias por semana. Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Atalhos. Semana passada, eu fiz uma entrevista com o ex-tenista, o Givaldo Barbosa, e eu trouxe ali uma estatística dizendo que os esportes de raquete são aqueles que mais adicionam anos às vidas da pessoa e que trazem muitos benefícios para a saúde mental. Por exemplo, o tênis de mesa é usado até em tratamento de Parkinson. Existe uma grande febre nos Estados Unidos que tem se espalhado pelo mundo e está chegando no Brasil. É um esporte de raquete que, ao contrário do tênis, que, como o Givaldo diz, tem muita dificuldade para se jogar, esse esporte parece que ele democratiza o esporte de raquete. Ele é muito mais fácil e permite que pessoas com uma idade mais avançada também joguem. Por isso, meu convidado de hoje é o Paulo, presidente da Confederação Brasileira de Pickleball, Paulo. Exatamente, Márcio. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra para mim falar de um esporte tão abrangente, né? Que envolve desde crianças de 6 anos, né, hoje praticantes de pickleball, até praticantes e atletas de 88 anos, né? Indivíduos com 88 anos praticando pickleball e competindo. Pô, você me mostrou um vídeo do primeiro campeonato brasileiro. Segundo. E abre exatamente com essa fala, né? De pessoas com mais idade que falam, pô, eu renasci. Exatamente. E hoje a gente fala muito de força nas pernas, com longevidade. E por que os esportes de raquete, eles são considerados aqueles esportes que são melhores para o nosso cérebro? Porque não é aquele esporte que gasta mais caloria, mas é aquele esporte que exige um foco maior do seu cérebro, que exige uma concentração maior. Exatamente. E que tem um estímulo inesperado. Porque você não sabe se seu adversário vai dar uma bola mais alta, mais baixa, se vai vir com spin, se vai vir com slice. Então você tem uma imprevisibilidade desse esporte. Quando a gente fala de esporte de raquete, a gente logo se relaciona ou relaciona com o tênis, que talvez seja o mais tradicional, mas que exige muito do corpo, né? À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando muito difícil, porque a quadra é grande. Exatamente. Como que é o pickleball? Explica um pouco desse novo esporte. Bom, aproveitando esse gancho seu já, né? A gente pode falar do esporte de raquete ali como um esporte muito importante na cadeia motora. Haja vista ali que o reflexo, olho, mão, para a nossa coordenação motora, aquela sintonia fina, que é tão perdida ao passar dos anos, sim, né? Você começa a trabalhar ela muito intensamente, o pickleball. É um esporte que ele quase que em sua totalidade ele é jogado mais à frente, numa distância curta. Então o praticante, além da ativação da cadeia de posterior, né? Pô, membro inferior ele tem tempo inteiro muito ali ativado ali, né? No agachamento, na postura do jogo do pickleball, você tem também as valências da propriocepção. Tão importante para o idoso, né? Uma deslocação lateral, um deslocamento lateral, numa impulsionamento, né, com o corpo à frente para você pegar uma bola mais baixo, mais alto. Então, os esportes de raquete, né, falando aqui em pickleball, tem um aproveitamento muito grande, né, em relação à longevidade, para o idoso, até para praticantes mais jovens que já começam a se preparar, né, para essa fase tão importante. A gente sabe que hoje, como você vai cuidar da sua saúde física e mental, a partir dos 40, 45, 50 anos, vai determinar como você vai viver os próximos anos, né? E é onde o pickleball é tão importante, né, falando em relação a isso. O tênis tem uma quadra grande, uma raquete com peso de bola mais pesado, e isso no pickleball foi reduzido em todos os aspectos. E Paulo, você falando isso, eu tenho uma leitura em relação ao pickleball. Eu vou muito aos Estados Unidos, meus irmãos moram lá, e minha irmã frequenta uma academia, que eu acho que hoje essa academia ela manda no pickleball dos Estados Unidos. Você vai me dizer sim ou senão é Lifetime. É muito grande. E tem 3 grandes cadeiras. E o que eu reparei? Onde eu chegava lá e você tinha 4, 5 quadras de tênis, hoje você tem 30 de pickleball. Exato. E as 5, que às vezes nem estavam cheias,
Hoje você vê as 30 lotadas. Exatamente. E aí você falou algumas coisas que para mim fazem muito sentido. A bolinha é mais leve, o espaço é reduzido. Você, ao mesmo tempo que o espaço é reduzido, aquilo também, como a bola volta mais rápido, aquilo te obriga a se movimentar um pouquinho mais rápido. Mais lateralidade. E é divertido, porque num espaço menor tem mais jogo. E uma característica que eu vi é, se você tem 4 pessoas que têm um nível menor, sai jogo. Sim. Porque o jogo ele acaba se adaptando de um jeito que sai bastante jogo. E as pessoas acabam se divertindo, fazendo atividade física e competindo. E se você tem um nível elevado, sai jogo pra caramba, um jogo diferente, mas ali democratizou nível de habilidade e democratizou também idade. Porque eu vejo muita gente jovem jogando. No Brasil, tá indo por aí? Muito. E se minha leitura está certa? Não, sua leitura está corretíssima e ela está sendo replicada aqui. Porque veja bem, hoje existe um trabalho muito grande, né, das federações, em especial a Federação Paulista e a Confederação, em pegar espaços públicos e transformar em quadras de pickleball. Então, onde ficava uma quadra poliesportiva, às vezes até Perdida, às vezes. Perdida ou com um uso muito baixo, né? Então, nós construímos 4 quadras de pickleball, uma quadra de tênis, às vezes subutilizada, por 1, por 2, a maior parte do dia vazia. Nós reformamos, fizemos 4 quadras de pickleball. Uma quadra de tênis cabe em 4 de pickleball. Quadras, com os recuos ótimos. Então nós construímos 4 quadras, colocamos projetos de aula. Hoje, se a gente pegar 2 unidades, uma tem 300 participantes e a outra 280. Ambas com fila de espera de mais de 500 pessoas, né? E hoje tem professor capacitado para isso? Porque é um esporte novo. Sim. Normalmente o professor é um ex-tenista, porque é meio diferente. Eu joguei, é diferente. Geralmente são professores já de esportes de raquete e educadores físicos. Então você pega o atleta e o educador físico, são os que mais procuram a confederação para fazer curso de capacitação. Todos os professores dessa rede de aulas, né, de projetos públicos, são capacitados. Né? Eles já fizeram curso de capacitação ou vieram já com CREF. Então são pessoas que já estão trabalhando com pickleball há um tempo. E aproveitando esse gancho que você falou até dos praticantes, né? Hoje é comum você ir em quadras de pickleball ter neto jogando com avô. Caramba. Inclusive tivemos uma categoria split age no Campeonato Brasileiro. Que a soma das idades divididas é não, isso? Não, foi neto e avô. Neto e avô. Inclusive um avô de 88 anos e a neta de 12. Caramba, 100 anos na quadra. Pois é. 100, uns 200 anos, né? 100 só de um lado. Só de um lado tinha 100. Caramba. Então, se a gente pensar que é um esporte tão democrático, onde dá ferramentas, mesmo a pessoa tendo um pouco mais de idade, poder praticar o pickleball, é um esporte fantástico. É um ativo que se aplica em todos. Né? No comercial, no político, como uma ferramenta de transformação, porque ele é um esporte de uma ascensão técnica muito alta. A curva de aprendizado é altíssima. Você mesmo já experimentou o pickleball 2 vezes. E a sensação de jogo... A sensação é que eu sou você o domina. Exatamente. Então, a sensação de domínio do jogo. Então, ele é muito empolgante. Quando eu falo de saúde, eu gosto de falar de alguns tipos de bem-estar. Então, se eu pensar no pickleball, eu vou ter bem-estar físico, porque é uma atividade física que exige do meu membro inferior, principalmente, mas que eu tenho agilidade. Como você bem falou, eu tenho que trabalhar a coordenação, o equilíbrio, enfim, uma série de valências físicas, a parte cardiovascular e tal. Se eu pensar na saúde mental, ele é espetacular, porque é aquele esporte que te desafia. Enquanto você está jogando, você não tem tempo de pensar no seu problema. Você não tem tempo de acessar o seu celular. E esse tipo de esporte, ele está relacionado com maior produção de BDNF, né? Que é uma substância que a gente fala que é como se fosse o adubo do nosso cérebro, do hipocampo, que faz com que você aumente o tamanho, tenha mais conexões para memória, aprendizagem, enfim. Então, ele, para a nossa saúde mental, ele funciona bem. Para a nossa saúde social, também. Porque como é um esporte em dupla, você faz amigos, você falou da relação do avô com o neto, é muito legal. E eu sempre falo que o beach tennis ele foi um sucesso porque ele conseguia agregar
uma coisa aí nessa história, que é um ambiente muito gostoso, né? Você vai jogar beach tênis, parece que você está na praia, aqui em São Paulo, então, um barzinho, aquela areia, areiazinha. música. Exato. Como que é esse ambiente do pickleball, essas arenas? Elas têm trazido um ambiente acolhedor também? Eu vou te contar uma história de como eu comecei a jogar pickleball. Não como eu conheci o pickleball, que eu conheci o pickleball por um acaso, né? Que eu estava indo para os Estados Unidos para abrir algumas escolas de beach tênis, e aí eu tive que ter esse projeto cerceado, porque um dos investidores descobriu que tem um tal de pickleball que dominou, Estados Unidos. No caso era Austin, né? E Austin estava tomado. E aí, a primeira vez que eu passei numa praça que tinha pickleball, eu estava passando, uma pessoa gritou lá da quadra: "Oh, você quer jogar?" Eu quero. E fui, e conheci, e achei aquilo fantástico. Então o pickleball tem uma cena muito inclusiva, né? Alguns esportes nem querem que o iniciante jogue, porque vai demorar muito para ele aprender. Vôlei de praia. Vôlei de praia. Eu nunca joguei, dá para bater com vocês? Não, eu até tô mesmo machucado, tênis. eu tô saindo. Até mesmo tênis. Eu difícil demais. sou tenista, eu sei como é. Você tá na fila esperando, aí vem uma pessoa nível que de não bater, joga. Muito tempo. demora. E aí no pickleball, como essa curva de aprendizado é muito grande, as pessoas querem que você comece a jogar, porque em pouco Mais tempo gente. já é um parceiro. Lógico. Né? Então as arenas têm esse clima pungente, né? É comum as pessoas criarem os grupos e chamando para jogar. Começar a ter um barzinho, uma musicazinha. Os espaços públicos. Márcio, é interessante a quantidade de relatos de pessoas que saíram da depressão Eu acredito. pela inserção do pickleball. É impressionante, porque, veja bem, tem pessoas que foram atletas, né, como nós, e aí aquela falta da competição deprime. Opa. E eu sei muito bem disso, porque eu vim do altíssimo rendimento. E tem pessoas que nunca foram atletas. E aí, quando conhece esse ambiente, pode participar. Veja bem, no Campeonato Brasileiro nós tivemos 1.322 inscritos. Eu aposto contigo, vou até pedir esse levantamento, que 95% não foi atleta. Desculpa, uns 80% não tinha sido atleta. E 95% nunca havia estado num Campeonato Brasileiro. A gente tem um amigo em comum, Sami Dana, economista. Ele é que ficou insistindo para eu jogar o pickleball, porque eu só tinha visto, né? Uhum. E eu olhava e falava, bicho, eu nunca joguei pickleball. Mas o Sami não pode ganhar de mim. Porque, com todo respeito ao Sami, porque eu falo assim, não é um cara com histórico de esporte de raquete. Ele não foi um tenista, ele não tem esse histórico de esporte. Quando eu fui jogar com ele, eu falei, cara, ele se vira, ele joga bem, ele se vira bem, né? Então você vê como é inclusivo. Uma pessoa que nunca fez esporte de raquete, em muito pouco tempo ele é um fanático pelo esporte, né? E isso que você falou é muito legal. O Sami, ele chama todo mundo para o esporte, ele está chamando o Vampeta, todo mundo que ele conhece, ele quer apresentar o esporte justamente para ter mais pessoas jogando com ele. Mas eu vou te falar, você acha que é só o Sami? São os praticantes do pickleball. Tem essa característica, por ser um esporte de fácil aprendizado, você quer mais pessoas jogando. Em pouco tempo será seu parceiro. E você falou que tem alguns locais públicos, né? Eu sei que aqui na Lapa, no Pelezão, tem. Sim. Onde mais tem local público que as pessoas podem buscar o pickleball? Ou, eu estava vendo o vídeo do brasileiro, no SESI Leopoldina, do Leopoldina. É assim, espaços públicos são hoje o Ibirapuera, a Praça Rosa Alves, o Pelezão e o Serete. Tá, Serete na Zona Leste. Isso, o Serete lá no Parque Anélia Franco, Tatuapé, né, naquela região, e o Pelezão aqui na Lapa. Pelezão e Serete são espaços públicos com uma quantidade de quadras grande, com aulas gratuitas. Né? Então você se inscreve lá, tem uma fila de espera, mas você consegue em algum tempo fazer as aulas. Ibirapuera, praça aberta, você pode chegar e jogar, assim como a Praça Rosa Alves. E temos espaços semipúblicos, né? São o SESI Leopoldina, os outros SESIs no estado de São Paulo, né? Que iniciou a expansão do pickleball nos SESIs. Até metade do ano que vem, de 2016, terão um pickleball em 42 SESIs. Já legal. Tem em 8, né? Então vamos se expandir ali pelo SESI. Fora em outros locais do Brasil também tem alguns espaços públicos. Tem um praticante ilustre no pickleball,
que é o Roberto Justus. Sim. Que tem 70 anos, se não me engano. Joga muito bem. Isso que eu ia te falar. Muito bem. Ele sempre foi tenista, né? Sim. E se encontrou agora no pickleball aí, tem jogado? Tem jogado, eu não sei se é diariamente, mas todas as vezes que eu vou aonde ele joga, ele tá lá. Sério, que legal. Todas as vezes que eu apareço na arena que ele frequenta, ele tá lá jogando. Que legal. Eu quero ser um fanático, eu tô me cuidando agora, meu problema é que eu não abandono amores antigos. Então, por exemplo, vôlei de praia, eu não consigo abandonar. E aí, para jogar num nível legal, eu tenho que jogar 2 vezes na semana. Tênis eu não abandono. Sim. Então eu tenho que jogar 2 vezes na semana. Então agora eu tenho que pôr mais 2 vezes na semana o pickleball, porque eu também não vou querer jogar mal, né? Mas quando eu vou ter que parar de trabalhar. Aí eu vou te desanimar, né? Porque o pickleball tem uma característica muito interessante, né? Eu sou educador físico, né? E eu sei como é a luta para colocar um aluno para incluir os exercícios aeróbicos. Esteira, bike, Sim. Uma luta. Pickleball você começa com 2 vezes na semana, de 60 minutos a 120 minutos. É a prática do iniciante. De 60 a 120 minutos. Em menos de 2 meses, ele já passou para 4 vezes na semana. Imagina. E nos Estados Unidos, a média de prática são 6 dias por semana. Isso com idoso de 70 anos. Por isso que na minha clínica, eu montei agora uma clínica de pickleball, só falta pintar a linha, você já viu a quadra, tá ficando linda. A gente vai voltar aqui um dia para mostrar um joguinho. Agora eu quero falar para quem está assistindo, eu vou perguntar algumas coisas, você vai respondendo para ilustrar bem o que é o pickleball. Claro. Tá? O pessoal está acostumado mais com tênis. Primeira coisa, bolinha de tênis, ela é amarelinha, felpudinha. Como que é a bolinha de pickleball? Bolinha de pickleball é uma bola de plástico. Mesmo tamanho? O tamanho é aproximado, um pouquinho maior. Ela tem ou 21 furos ou 40. Qual que é a diferença de ter mais ou menos furos? Com mais furos você joga em ambiente outdoor. Tá. E uma quantidade menor de furos em ambiente indoor. Justamente para ter essa diferença da resistência do vento parecida. Entendi. Então, se você tem mais furos na bolinha, porque quando você está jogando outdoor, você tem uma influência do vento. Sim. E aí, quando você tem mais furos, você diminui essa influência do vento? Você diminui essa influência do vento. Legal. Tem uma passagem pela bola. Que bacana. Raquete, a de tênis você tem que encordoar e tal, essa não, né? Não. Raquete de pickleball é uma raquete de superfície, geralmente de fibra de vidro ou carbono. Eu acho que tem uma aí que eu vou mostrar aqui, e uma bolinha também, se eles Tem puderem bolinhas passar. e raquetes aqui. Bom, o saque no tênis eu jogo para cima. Quem é mais velho já começa a sentir dor no ombro. Como que é o saque no pickleball? Somente saque por baixo. Na altura, parece que você pode soltar a bolinha da altura que você quiser, mas você não pode golpear a bolinha ela acima da cintura, é isso? Se você soltar a bolinha, você pode golpear onde você quiser, que ela não sobe muito. Então você soltando a bola e você não pode arremessar no chão, você só pode soltar e fazer o golpe. Ou fazendo saque voleio, né? Mas não pode ser acima da altura da cintura. Do saque voleio, não. A bola de pickleball não sobe a ponto de... Sim, além eu não posso sacar aqui. Não pode sacar por cima. O saque tem que ser no máximo... Eu posso golpear a bola no máximo... Na linha da cintura. Na linha da cintura. Isso. E no saque voleio também. Você não pode levantar a bola alta. Sim, mas aí a minha pergunta é... Nós não temos a maior altura do mundo. Pô, eu vou jogar com um cara de 2 metros. Ele tem vantagem nesse saque. Como todo esporte, né? Por ele ter a cintura mais alta, sim. Tá. Sim, no vôlei também tem vantagem. E aí é engraçado porque no tênis você tem que sacar dentro de um quadradinho que fica perto da rede. O pickleball é exatamente o contrário. Exatamente. Você tem que sacar fora desse quadradinho. Fora do quadradinho, faz parte da cozinha, né? Isso. Que é uma área de não voleio. E aí a gente está falando de esporte inclusivo. Uma raquete de tênis, ela vai pesar 320, 340 gramas encordoada. Isso daqui pesa o quê? 150? De 150. Eu peguei raquete de vidro que não passava de 190 gramas, de fibra de vidro. As de carbono são... Essa é verdade que é a do Agassi? É? É a raquete do Agassi. Eu pedi a do Agassi porque eu sou fã dele. Então você já está com a raquete certa. É uma raquete levinha, muito boa para tenista. Muito levinha. Por que ela é boa tenista? Ela tem o cabo um pouco maior, não? Ela tem... Geralmente a raquete de pickleball é um pouco mais quadrada. Tá. Ela é um pouco mais afinalada aqui nessa região, realmente para você poder gerar um spin melhor. Entendi. Entendeu? Bom, a quadra é menor, o saque democratiza, ele não vai ser um saque por cima.
Dupla ou simples, muda o tamanho da quadra? No tênis muda. No pickleball muda? Não. Mesmo tamanho de quadra. Para simples e para dupla? Para simples e para dupla. O saque tem que ser sempre cruzado? Sempre cruzado, além da área da cozinha. Na simples e na dupla? Exatamente. E aí tem uma coisa engraçada. Quem saca se ferra. Diferente do tênis. Porque quem saca não pode ir para a rede de cara. Sim. Não é que não pode. Ele não pode bater a terceira bola antes dela pingar. Então você não consegue subir. Então, você não consegue. Então a primeira eu saquei, eu não posso chegar e volear. Não. Então eu tenho que esperar. Sim, justamente que é uma quadra pequena. Exato. Se tivesse saque e voleio, você sacava e corria, né? Aí, então a única chance de eu poder subir é se o cara devolver na cozinha. Exatamente. Aí eu posso subir. Você devolver uma bola curta, não necessariamente na cozinha, né? Aí eu vou poder... Porque eu tenho que esperar ela quicar. Sim, você tem que esperar dar o kick para fazer a terceira bola. Tá. Aqui você já vendo que eu estou pegando umas dicas para quando for jogar. Quando eu saco, a ideia é o saque ser mais fundo possível para tirar o cara da quadra? E estrategicamente, sim. Né? Se você faz um saque fundo, a tendência é que a bola volte ou mais flutuando, né? Ou mais curta. Se você consegue fazer um saque mais fundo, você dificulta que ele já suba. Suba para a rede. Porque se você faz um saque curto, ele já devolve e corre. Se você faz um saque mais fundo, obriga ele a ficar mais no fundo de quadra. Entendi. E a vantagem do pickleball é estar à frente. Tanto na dupla quanto no simples. E a bolinha também ela é extremamente leve, né? É muito leve. Essa é uma bolinha de quantos furos? De 40 furos. 40 furos. Essa é mais pro outdoor. Exatamente. Então na quadra aqui da clínica teria que ser uma bolinha dessa. Essa bolinha. Entendi. Muito, muito bacana, muito inclusivo. Eu quero fazer uma aposta com você. Vamos lá. Quando que é o próximo Campeonato Brasileiro? Ano que vem. Ano que vem. Ah. Você falou que esse ano tiveram 1.322 inscritos. Eu aposto que vai ter quase 3.000 ano que vem. Eu aposto... É para apostar para mais ou para menos? Eu acredito que vamos ter mais, porque o crescimento é exponencial. E Atala, quando a gente pensa em projeto, o esporte ele tem uma capacidade de expansão, quando ele entra na política pública, muito grande. Sim. Então, veja bem, se a gente citou aqui 2 locais para você, que nós temos ali 300 pessoas fazendo aula, mas tem na quadra, no parque, no centro esportivo, mais 400, 500 jogando, né? Então, hoje nós temos 2. Para o segundo semestre são 8. Os clubes particulares estão começando a construir quadra? Sim, muitos clubes, né? Pinheiros, Paulistano. Pinheiro já tem quadra? Pinheiro já tem quadra. Paulistano já tem quadra. Daqui a pouco vai ter Espéria, tudo. São Paulo já tem quadra. Espéria já tem quadra, já tem inclusive. Né? O Corinthians já fez o projeto, eu estive lá acompanhando. Fez no Corinthians é sucesso mundial. Mas no São Paulo já está lá também. No São Paulo já tem, acho que mais de um ano já. Tem uma ex-tenista que eu gosto muito. Para mim, uma das melhores da história do Brasil, e ela dá aula no São Paulo, a Dada Vieira. Sim, eu não conheço. Andréia Vieira, não, que comenta agora na ESPN, os torneios profissionais. Mas ela dá aula de tênis. Tênis. Ah, sim. Será que ela já jogou pickleball? Vou convidar. Eu não sei, acho que vale o desafio. Ela é craque. Vale o desafio. Nós temos uma outra grande tenista que já joga pickleball. Que é a Patrícia Medrado. Patrícia Medrado, eu joguei com ela paddle em 94. Ela trazia o paddle para o Brasil em 94. E eu comecei a jogar paddle, eu falei, gente, que delícia isso daqui, né? E não pegou muito paddle, acho que... No Sul, sim, né? No Sul pegou. No Sul pegou. Espanha, Argentina é uma febre. Uma parte da Europa, lá no Sul, né, pegou. Rio Grande do Sul é bem forte. Eu sei que tem um movimento de Santa Catarina e no Paraná também. Mas principalmente no Sul, né, justamente na proximidade do Uruguai ali, tem muitas escolas de paddle. Que legal. Mas o pickleball está presente forte lá. Você acha que o pickleball, ele é mais... Você falou que dava aula de beach tênis, que você ia montar a academia de beach tênis. Não dava aula. Eu jogava beach tênis, jogava até com uma frequência até alta, mas alguns investidores dos Estados Unidos me convidaram para abrir algumas escolas de beach tênis. Mais difícil ou mais fácil o pickleball em relação ao beach tênis? Incomparavelmente mais fácil. Posso falar com propriedade. Muito mais fácil. Primeiro pelo deslocamento. Na quadra de areia é um pouco mais difícil. Sim. Né? Segundo, a questão do ombro. Porque o beach tênis é só voleio. É a rede alta. Né? É gancho, é smash, é voleio de direita, de esquerda.
Por mais que a bolinha seja com menos pressão, ela anda. Ela anda bem, tem um peso, né? A gente sabe que como a rede do beach tênis é mais alta que do pickleball, mas não é tão alta. Você consegue dar um smash relativamente perto, gerando potência. Então essa devolução é muito forte. Deu um lobby ruim, você vai tomar. Uma curta que não funcionou muito. O pickleball também tem a vantagem da quadra ser menor que a do beach tênis ainda. Então você tem dimensões menores numa raquete, como você está vendo aí, mais leve, numa bola mais leve. O beach tênis é a medida do vôlei de praia, 16x8? Do vôlei de praia, sim. Só muda a altura da rede. A altura da rede. Tá. Bom, eu perguntei se era do Agassi, está escrito Agassi aqui, né? Sim. Se eu ler... Você citou no início da entrevista aqui o McEnroe, né? Sim. Ele também está jogando. Eu assisto os vídeos. E ele é o showman, né? Sempre foi. Né? Continua sendo. Ele é maravilhoso. Então nós temos ali a Steph Graf, que já participou de evento de pickleball. Maria Sharapova. O Roddick, o Chang. O Blake. E dentre outros. Vários outros tenistas. Mas o mais bacana que eu quis trazer essa entrevista aqui é um podcast que a gente fala muito de saúde, mas fala muito voltado para a longevidade. E eu falo o seguinte, eu, de verdade, não acredito que a gente vai viver 110, 120 anos, a menos que a medicina traga alguma coisa muito espetacular. Mas eu acredito, de verdade, que uma pessoa que vai viver 90 vai poder viver 87, 88. Independência. E não só independência, mas fazendo muita coisa que antigamente com 60 anos você não fazia mais. Exato. E esse esporte, ele vai fazer com que as pessoas se movimentem, ajuda a saúde mental, tudo aquilo que a gente falou, né? Sim. Eu falei, é importante a gente apresentar, porque é uma opção fácil e que vai trazer enormes benefícios para as pessoas. Então, assim, quero te agradecer muito. Tem mais umas perguntas para te fazer. O placar. O placar é meio complicado. Me explicaram, eu joguei com um tipo, mas diz que são 2 tipos de contagem diferentes. Exatamente. Aqui eu joguei assim. Eu fico do lado esquerdo, meu parceiro do lado direito. Meu parceiro é par, eu sou ímpar. Então, vamos supor, o jogo está 0-0. Ele começou a sacar, então começa do lado par, ele saca. Aí, quando a gente faz ponto, né, se a soma dos pontos da minha dupla com a outra dupla for ímpar, saco eu. Não é relacionado à soma. De nenhum dos dois. É só do meu time. É só o do seu time. Tá, então se eu tiver 3 pontos, sou eu que saco. Se tiver 4, é o meu parceiro. Beleza. Exato. E aí vai até 21, isso, com um detalhe. Você muda no 11. Isso. É no 11 mesmo. Uhum. E uma coisa muito legal. Quando chega a 20, isso acontece no vôlei de praia dos Estados Unidos, que é uma regra antiga do vôlei. Point, né? Isso, congela. Você só vai fazer ponto quando você estiver sacando. Exato. É isso. Essa foi o que você achou difícil? Não, essa foi a única que eu joguei, porque o outro cara falou assim, a outra não dá pra entender. Eu falei, porque então essa é a fácil, se você achar essa... Não, essa eu achei fácil. Essa é a fácil, né? Pontos corridos. Existe o sistema tradicional de pontos que é... O que é o sistema tradicional? Tipo tênis? Não. Lembra do voleibol antigo? Opa, se lembra. Que tinha vantagem. Opa, maravilhoso. Parecido, só que são 2 vantagens. Uhum. De dupla, a minha vantagem é a vantagem do parceiro. Então eu começo a sacar. Sempre começo do lado direito. A vantagem é da dupla ou da pessoa? Da dupla. Pô, então é mais fácil então, do que eu joguei. Eu saco na minha vantagem. A diferença dessa maneira que você falou é que eu saco, se eu fiz ponto, a dupla minha fez ponto, eu mudo de lado, mas continuo sacando. Então eu vou usando a minha vantagem, até perder o ponto. Sim, então vamos supor, vamos ver se eu entendi. Eu vou sacar. Fiz o ponto, eu vou sacar do lado ímpar. Isso. Se eu fizer esse ponto, aí eu faço um ponto. Não, você já fez. Já fez 2. Se voltou para você, você já teve que fazer um ponto para ter a vantagem. Entendi. A vantagem voltou para você. Quando a vantagem volta, você não faz ponto. Não. Isso. Aí você só vai fazer ponto quando você saca. Sacou. Maravilhoso, prefiro. Então você saca. Se a vantagem voltou para você, sempre começa na direita. Fiz o ponto, você vai para a esquerda. Sim. Fez o ponto, você volta para a direita. E vai. Entendi. Perdeu o ponto, aí a vantagem é do seu parceiro. Sim. E aí, passa pro outro. E deixa eu te perguntar, vai até quanto? 21 também? Esse vai até 11. Até 11? Pô, gostei desse. Não tem nada de difícil. Quem jogou voleibol antigo... Pois é. Eu particularmente prefiro essa contagem. Só que hoje, como a gente tem uma demanda grande de eventos tem que ser mais rápido. Para TV... Lógico. Primeiro, a quantidade de participantes de competições. São
E o que você falou da TV, um jogo com vantagem, você não sabe quanto tempo pode durar. Não sabe quanto tempo vai durar, exatamente. E geralmente demora muito. Mundial de vôlei de praia, eu lembro de ter jogo de 1h, 1h10, Sim. o jogo foi lá 12-10. Sim. Né? Hoje, não importa, um set vai durar 20 minutos. Eu lembro nas Olimpíadas de 2000 eu ou tava 96, você estava lá? Em Sydney. Eu estive em Atlanta, 96. Mas eu lembro que na Olimpíada de 2000 tinha que interromper porque tinha programação da TV. Michel de Adriano na final, fiz parte da comissão. De vôlei de praia. Né? Relacionado ao vôlei de quadra, eu lembro que 3 horas. Vôlei de quadra, você pega a geração do Bernard, que eu já fiz o convite, disse quando estiver em São Paulo vai vir aqui. Porra, Atlântica, Bradesco e Pirelli, o jogo durava 5 horas, você não sabia quando ia acabar, e a televisão tinha que parar de Tinha que parar o jogo, interrompia o jogo. Exatamente. Então o pickleball entra na mesma seara. Se você, hoje o Brasil, como quase todos os eventos da Confederação, é televisionado mesmo, na TV aberta, você tem uma grade. Claro. Então você tem que deixar uma gordura ali, um pouco de tempo a mais e fazer um jogo de pontos corridos, que é esse sistema que você jogou. Eu assisto às vezes na plataforma da Star Plus, porque tem lá o pickleball, às vezes tem os eventos que o Agassi joga e tal. Sim. Bem gostoso de ver. Sim. Agora você tem que assistir os da Confederação. Eu quero jogar, não quero assistir. Paulo, prazer. Obrigado. Muito obrigado por ter apresentado esse esporte para as pessoas. Acho que a gente tem que divulgar uma opção que traz tanto benefício e é tão fácil de praticar num país onde mais de 70% da população é considerada sedentária. Exatamente. Deixa comigo. Nós temos aqui o compromisso de levar o pickleball para o maior número de pessoas. E a próxima aqui está feito o desafio, hein? Boa. A gente tem que fazer um joguinho na sua quadra. Vamos jogar. Gente, mais um podcast aqui do Sem Atalho, apresentando uma opção de atividade física que vai trazer muito benefício para a saúde integral, para a saúde social, para a saúde da sua mente e, claro, para o seu físico. Tenho certeza que você gostou desse programa, então compartilha, curte, se inscreve no canal. Segunda-feira que vem a gente tem um convidado especial aqui.